Salve meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha aqui no meu canal no YouTube. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de Legislação Penal Especial, de Direito Penal e de Processo Penal. Hoje, galera, eu vou dar início a um novo quadro aqui no nosso canal de estudo. Hoje eu vou dar início com vocês à jurisprudência dos tribunais superiores. Vou falar para vocês sobre a jurisprudência do STJ e do STF. A partir de agora, pessoal, eu vou começar a comentar com vocês todos os informativos dos tribunais superiores, dando início pelo informativo 671 do STJ, informativo recentíssimo, da semana passada, sobre as questões criminais. Aqui a ideia, pessoal, é para fazer um vídeo curto para que você possa ficar por dentro da jurisprudência atualizada dos tribunais superiores, porque isso é muito recorrente em concurso público. Então, vamos para a primeira jurisprudência do nosso Jurisprudência em Tese. Olha só, pessoal, o nosso primeiro julgado é um agravo regimental no recurso especial 1.850.903 de São Paulo, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que foi julgado dia 28 de 4 de 2020 e foi para o Diário de Justiça Eletrônico no dia 30 de 4 de 2020. E ele diz o seguinte: em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, o inadimplemento da multa obsta à extinção da punibilidade do apenado. O que acontece, pessoal? A gente sabe que em vários tipos penais nós temos a cumulação de pena privativa de liberdade e multa, ou pena privativa de liberdade ou multa. Nesse caso, o que acontece? O STJ, há muito tempo, já vinha entendendo que, caso o indivíduo ele não pagasse a multa no qual ele foi condenado, isso não era apto a fazer com que a extinção da punibilidade não ocorresse. Ou seja, mesmo que o indivíduo fosse inadimplente da pena de multa, ele poderia ter extinto a sua punibilidade caso ele cumprisse a pena privativa de liberdade por completo. Entretanto, esse entendimento acabou mudando. O STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e disse que, havendo o inadimplemento da pena de multa, não há que se falar em extinção da punibilidade, e agora o STJ vem e muda o seu entendimento. Então, se cair no seu concurso entendimento jurisprudencial acerca da multa, você pode responder tranquilamente que o inadimplemento da pena de multa, ele obsta à extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Vamos ver o nosso segundo julgado. Olha só, pessoal, o nosso segundo julgado interessante aqui é sobre tráfico de drogas. Olha o que ele diz. Não incide a causa de aumento de pena prevista no inciso 3º do artigo 40, que são as majorantes do tráfico de drogas, em caso de tráfico de drogas cometido nas dependências ou nas imediações da igreja. Eu vou ler para vocês o que diz o artigo 40, inciso 3º, da Lei 11.343, para que eu possa explicar para vocês o porquê desse caso não se aplicar a majorante quando praticado nas imediações de igreja. Olha o que diz o artigo 40, inciso 3º. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviço de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. O que acontece, pessoal? Esse artigo 40, inciso 3º, ele tem um rol taxativo, ou seja, ele não admite interpretação extensiva. Vocês conseguem perceber que nesse habeas corpus 528/851 de São Paulo, do ministro Rogério Schietti, que foi julgado no dia 5 de maio de 2020 e foi para o Diário de Justiça Eletrônico dia 12 de 5 de 2020, igreja não faz parte do rol taxativo do artigo 40, inciso 3º da Lei de Drogas. Ou seja, nesse caso, não há como se aplicar essa majorante no caso do tráfico ser praticado nas imediações de igreja ou nas suas dependências. E esse aumento de pena, pessoal, ele vai de 1/6 a 2/3, conforme o caput do artigo 40. Tá, galera? Vamos ver, olha só, tem mais um aqui, um julgado para a gente analisar sobre a posse da arma de fogo. O que acontece, pessoal? Esse julgado é o seguinte, é um agravo regimental no agravo em recurso especial 885/281 do Espírito Santo, do ministro Antônio Saldanha Palheiros, julgado dia 28 de abril de 2020 e foi para o Diário de Justiça Eletrônico dia 8 de 5 de 2020. Olha só o destaque do julgado. Caracteriza ilícito penal a posse ilegal de arma de fogo, artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, ou de arma de fogo de uso restrito, com registro de cautela vencido. Por que esse registro de cautela vencido? Eu vou explicar para vocês, pessoal. Muito tempo atrás, havia uma divergência entre a quinta e a sexta turma do STJ, até que unificou a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, julgando essa matéria. O que acontecia? Para a quinta turma do STJ, o indivíduo que tivesse a posse de arma de fogo de uso permitido, artigo 12
do Estatuto do Desarmamento, com o registro expirado, ele cometia crime. Diferente do que entendia a sexta turma. A sexta turma entendia que o indivíduo que tivesse o registro da arma de fogo de uso permitido em sua posse e estivesse vencido, ele não cometia crime, ele apenas cometia uma infração administrativa. Por quê? Porque o Estado teve o controle estatal da arma de fogo em que pese aquele registro estivesse vencido. Isso era para posse e não para o porte. Mas aí olha o que o STJ diz. Esse entendimento que eu falei para você, aí houve a unificação dos entendimentos e aí a terceira sessão do STJ bateu o martelo e disse, olha, havendo posse irregular de arma de fogo do artigo 12 com registro expirado, vai haver apenas infração administrativa e não crime. Mas aí qual foi a tese que foi suscitada perante o STJ para que esse entendimento que eu acabei de falar para vocês fosse aplicado para o artigo 14 e para o artigo 16? O artigo 14 e o artigo 16, ele trata do porte. O artigo 14 trata do porte de arma de uso permitido e o artigo 16 do porte ou da posse de arma de fogo de uso restrito. E aí qual era a tese? A tese era que fosse aplicado o entendimento do artigo 12 ao artigo 14 e ao artigo 16. E o STJ rechaçou essa hipótese, ou seja, isso que eu falei para vocês sobre o registro expirado somente se aplica para o artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que é a posse. Não vai se aplicar para o porte, artigo 14, de arma de fogo de uso permitido, e para o porte de arma de uso restrito do artigo 16, ou também a posse de arma de uso restrito. Tudo certo, galera? Esses eram os julgados que eu tinha para tratar com vocês hoje sobre a matéria penal do informativo 671 do STJ. Que vocês fiquem firmes nos estudos de vocês. Qualquer dúvida eu fico amplamente ao dispor dos senhores nas minhas redes sociais. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!